Veja bem, meu amigo, minha amiga, por que tantas pessoas às vezes se destroem, mesmo frequentando a igreja, por falta de entendimento, por falta de prestar atenção na hora da pregação e até ir atrás de pessoas, conselhos de pessoas que não têm nada a ver com Deus. Uma das armas que mais o diabo usa dentro das igrejas, que foi o que aconteceu aqui já 3 vezes aqui na nossa igreja, é a facção. O que é facção? Facção é quando se reúne 2, 3 pessoas e arrasta 10, 15, 20 da igreja para levar para outra igreja que não fizeram nada por eles. A igreja que eles estão indo não fizeram nada para eles. Nada, nada, nada. Então o diabo usa eles para fazer essa facção. Porque a facção está, inclusive, tem vários versículos da Bíblia que nos ensina e tem como referência de, tipo, Corá, Datã e Abiraão, que se rebelaram contra Moisés e no fim a terra engoliu eles, desceram direto num buraco lá para o inferno. Assim hoje muitas pessoas, por falta de entendimento, ela vem de se levantar contra o diabo, que é o adversário nosso, que a Bíblia fala lá em Efésios 6,12, que a nossa luta é contra o diabo. Não, ela se levanta contra o pastor e ainda dá ouvido para outras pessoas que não tem nada a ver. Porque eu sempre digo aqui na igreja que a maior ira do diabo é quando você é abençoado. Aí que vem a ira dele. Porque ele não quer que ninguém seja abençoado. Ele não quer que aquela igreja se mantenha aberta. Ele quer fechar. A primeira facção que deu aqui foi em 2010, quando uma quadrilha, se você me perdoa de eu me expressar dessa maneira, porque realmente foi o que aconteceu, uma quadrilha da Igreja Universal, dirigida por tal do pastor André Carludo, que convocou 3 pastores e mais de 10 obreiros para tirar as pessoas de dentro da nossa igreja aqui. Inclusive o pastor arrancou a placa da igreja, entendeu? E fizeram aquela facção. Mas eu já tinha escrito na Bíblia que o diabo ia se levantar quando eu ia inaugurar essa igreja. E foi o que realmente aconteceu. E, no entanto, todos eles se destruíram. Um perdeu as eleições, o outro não é mais pastor regional. Teve que obreiro que virou até homossexual. E fora aqueles que nem estão mais na obra. E outros que estão doentes. Porque isso, meu amigo, minha amiga, é bíblico. Tá entendendo? Outra vez veio outro obreiro da Universal também fazer facção aqui. Arrastou mais de 15 pessoas de dentro da nossa igreja. Resumo da história, teve pessoa até que pegou câncer. Outros morreram de coronavírus. E os antigos sabem quem foi que morreu de coronavírus. E aqueles que viraram com câncer. Hoje o diabo botou vergonha naqueles que fizeram facção. Eles nem conseguem mais voltar, nem pedir perdão, porque o diabo já entrou com tudo na mente deles. E isso aí, meu amigo, minha amiga, isso aí não vai parar nunca, isso é bíblico. Se a igreja ela é de Deus, ela vai ter que passar por isso. A Bíblia diz, bem-aventurados, perseguidos e odiados, porque só esses vão conhecer a Deus. Então eu não fico triste, não. É sinal que eu estou bem com Deus. Ninguém chuta cachorro morto. Se estão chutando é porque está vivo, está incomodando. E agora, recentemente, também fizeram outra facção
Eu tive que fechar a igreja aqui, porque também saiu mais de 15 pessoas por uma pessoa só, o chefe da facção. E todos eles se destruíram. Tem uns que voltou até a depressão, outros voltou para o vício, outros se subiu, outros não têm mais força para voltar para a igreja. Fizeram facção e foram tudo para a Universal. O diabo quebrou, mesmo frequentando a Igreja Universal, o diabo destruiu eles tudo. Porque não é a igreja que vai mudar a nossa vida. Não é a igreja. O que vai mudar a nossa vida é a obediência daquilo que tu ouve dentro da igreja. E não dar ouvido para ninguém. É isso que vai mudar. Porque o mesmo Deus que está aqui na igreja de Abraão, ele está lá na Universal, ou na Assembleia, sei lá, ou na Capela da Bênção, como muitos saem daqui e vão para outras igrejas. Deus vai cobrar, com certeza. Aqui tem uma referência bíblica para você acreditar no que eu estou te falando, que diz assim no livro de Atos, capítulo 5, versículo 36, levantou-se um homem chamado Teudas, dizendo ser alguém. Ele achava que ele era alguém. E esse ajuntou o número de 400 homens para fazer facção, o qual foi o quê? Morto. É assim que acontece. A facção sempre tem um que morre. E todos que deram ouvido foram reduzidos a nada. Nem se vê mais falar. Tá? Se espalharam, um foi para outra igreja, o outro foi para o mundo, o outro foi para as drogas, o outro foi para a depressão, o outro foi para o câncer, outro se espalharam. Entendeu? Versículo 37, depois desse levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, levou muitos com ele. Mas também esse também morreu. Ou pereceu. Pereceu e morreu. E todos que deram ouvido, é isso que acontece. Quando a facção é movida dentro da igreja, o diabo usa um para que os outros vão dar ouvido. E os outros dão ouvido. Entendeu? Os outros dão ouvido. E se destrói. No versículo 38, o conselheiro da igreja disse assim para aqueles que estavam fazendo facção. Versículo 38. Larga de mão esses homens, deixa eles, porque se esta obra, essa pregação que ele está pregando é de homem, vai se acabar, vai se disparar, a igreja vai fechar. Mas se é de Deus, tu não pode destruir ela, para que não aconteça ser também achado combatendo contra o próprio Deus. É isso que acontece, meu amigo, minha amiga. Quando você se levanta contra a liderança, o pastor da igreja, o anjo da igreja que é o pastor, não é contra o pastor que tu está combatendo, é com o dono da obra. Usa a inteligência nessa cabecinha, meu amigo, minha amiga. Está entendendo? Eu gostaria que todos fossem abençoados, mas nem todos dão ouvido ao pastor, eles dão ouvido à voz do diabo. O diabo precisa de uma língua, o diabo precisa de um corpo para ele poder trabalhar. Até Jesus voltar, ele vai fazer isso aí. Cuidado com aquele que tu dá ouvido.
Cuidado para aquelas pessoas que tu está aceitando o conselho delas. Às vezes a pessoa até que está endemoniada. Ela está com ódio do pastor. Então ela faz essa facção para tentar destruir a igreja, para fechar com a igreja. Só que essa obra ninguém consegue fechar. Porque está escrito que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Entendeu? Eu estou cansado já de pregar na igreja sobre essa passagem bíblica. Mas nem todos dão ouvido. Por isso que a vida da pessoa, ao invés de mudar, piora, se amaldiçoa. Se levanta contra o diabo, meu amigo, minha amiga. E não contra a obra de Deus. E eu não sou dono de igreja. Quem é dono de igreja é o Espírito Santo, é Deus. Quando você se levanta, você fica com mágoa, com ódio. Tem gente aí que já está projetando até sair da igreja para se mudar para outro lugar, para tentar destruir com a igreja, para ver se a igreja fecha. É o espírito da pessoa que é ruim. Espírito ruim. Entendeu? A pessoa não é capaz de chegar, dar um abraço no pastor, dizer, pastor, eu estou me mudando para outro lugar, mas o senhor é muito bem quisto na minha casa, entendeu? Eu vou até mandar uma oferta de vez em quando para a sua igreja, porque eu não tenho nada contra o senhor. Ela não é capaz de dizer isso. Ela sai com ódio. O rapaz, que a esposa dele pegou câncer, ele saiu com ódio de mim. Que nem o sal ele não quis pegar. Nem me receber na casa dele. Ele não quis me receber. Ele disse que tinha que comprar mel. Jesus disse, quando tu ir na casa de alguém e esse não te receber, a cobrança vai ser pior que Sodoma e Gomorra. Eu não preciso te dizer que a desgraça que vai vir de doença. Uma pessoa que não recebe um profeta na casa dela. Amém, queridos? Vamos trabalhar com inteligência. Deus quer abençoar todos nós. Te arrepende e volta para o teu primeiro amor. E para de te agarrar em placa de igreja. E pastor. Tu tem que considerar aquele primeiro pastor que te ajudou, que orou por ti. Isso que é o certo. Não tu sair do lugar onde tu foi muito abençoado para ir para outro local que não fez nada por ti. Nada. O pastor daquela igreja não fez nada por ti. Tu foi porque teu espírito é ruim. Te arrepende, meu amigo. Faz igual a eu. Mais pecador que eu era, mas eu me arrependi. Jesus disse, arrependeis e volta ao primeiro amor. Fique todos com Deus. Que Deus ilumine a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.